Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, então, tudo bem? Estamos voltando mais uma vez com o programa Parashá Shavua. Essa semana falando sobre a Parashá Re'eh, do último livro da Torá, né, Devarim. E, como eu sempre falo, esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especialmente e especificamente para falar sobre a Parashá Shavua para a nossa família, para os meus filhos, a Gabriela Dodani, minha primogênita, o Gabriel Kalev, eles dois que moram lá em Belém do Pará, e a minha filha Ariela Hesed e o Eliabe Hassid. Vamos continuar então, nós estamos então estudando e vamos correndo, vamos falar agora sobre a terceira e última aliá aqui. Quando Deus, se Deus dizimar as nações da terra, a qual você logo chegará a expulsá-las diante de você conseguir expulsá-las e estabelecer em sua terra, cuide para que você não seja atraído por seus caminhos, especialmente depois de você testemunhar como elas foram destruídas diante de você por causa de seus comportamentos degenerados. Seja cuidadoso e não perguntar sobre seus deuses, dizendo como essas nações serviram aos seus deuses. Eu farei o mesmo. Não faça isso a Deus, seu Deus, pois elas idolatraram seus deuses com todos os métodos abomináveis que Deus detesta. Elas também queimaram seus filhos e suas filhas no fogo para os seus deuses. Então presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Existem alguns rabinos nossos contemporâneos que eles criticam o movimento judaico, que é o movimento judaico reformista. Porque o movimento judaico reformista, muitas vezes, para ele querer angariar, para que ele querer público, ele acaba dentro de um Shabat, dentro de uma sinagoga, adotando algumas formas de liturgia, de adoração para Hashem. Por exemplo, a gente sabe que em Shabat a gente não liga equipamento, a gente não pode usar microfone, violão, etc. Isso foi muito difícil para mim quando eu comecei a me tornar Shomer Shabat, porque no Kabbalat Shabat eu gostava de pegar um violãozinho e ficar cantando, eu gostava. Foi um pouco difícil. Mas Baruch Hashem, quando a gente foi estudando um pouco mais de Halakha e se tornou Shomer Shabbat, a gente viu que não pode usar luz, não pode ligar luz, não pode usar microfone e outras coisas mais. Então alguns rabinos, como eu falei, criticam porque no desespero, talvez, isso é um conceito meu, para querer pessoas, público, algumas sinagogas reformistas, você chega lá para participar de Kabbalat Shabbat, você acaba vendo que parece uma igreja evangélica e etc. Não discriminando, não criticando ao pé da letra, mas judaísmo é judaísmo e cristianismo é cristianismo. E você vai lá para querer participar de um Kabbalat Shabbat e você às vezes acaba se deparando que você acha que está dentro de um templo cristão, com pessoas cantando como se fosse um púlpito e tocando músicas de Kabbalat Shabbat, e mulheres cantando, homens cantando, e enfim, e aí você parece mais um show do que um recebimento de Kabbalat Shabbat realmente. Então, onde eu quero dizer? Eu estou dando apenas um exemplo de alguns judeus de renome, alguns rabinos de renome que criticam reformistas que fazem isso. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, é que Hashem fala que da mesma forma como outras religiões ou como outras pessoas usam a ideologia, a filosofia, o comportamento, a gente não pode fazer do mesmo jeito. Porque lá faz desse jeito, vamos fazer do mesmo jeito? O judaísmo é completamente diferente. É completamente diferente. Então a gente não deve olhar isso. Olha, ele fala aqui no Passuca, ele fala como estas nações serviram os seus deuses, eu faria o mesmo. Não como elas fazem, vamos fazer o mesmo aqui? Puxa, tal lugar, cara, eles tocam lá, eles falam, vamos fazer o mesmo aqui? Não faça. É completamente diferente. Não faça isto. Passuca 31 do capítulo 12, ele fala, não faça isto a Deus, seu Deus, pois elas idolatraram seus deuses com todos os métodos abomináveis que Deus detesta. Elas também queimaram até os seus filhos. Olha que interessante, o Rashi fala sobre o seguinte, eles também queimaram seus filhos e filhas no fogo a deuses. A palavra não é supérflua.
Aqui, o Rashi está perguntando, a palavra não é supérflua. Preste bem atenção nessa história. A palavra também, que significa gan em hebraico, alude a seus pais e mães que eles também queimaram. Ou seja, esses idólatras na época da Torá, eles não só queimavam os filhos, como também, quer dizer, ele fala até os filhos. Como até os filhos? Significa que os pais, eles queimavam. Cada palavra da Torá, ela traz um segredo muito grande. Então preste bem atenção. Eles também queimaram até seus filhos e filhas. Como até? Então eles queimavam alguma coisa antes? Então Rashi traz justamente esse estamento que o gan, na palavra também, gan, significa alude a seus pais e mães, que eles também queimavam. Rabi Akiva disse, eu vi um pagão que prendeu seu pai diante do seu cachorro, seu cão, que ele adorava muito esse cachorro como um deus, que então o devorou. Ou seja, a gente vê hoje algumas pessoas que gostam muito mais de cachorro do que do ser humano, né? Prefere salvar um cachorro do que o ser humano. Não fica muito longe daquilo que o Rabi Akiva viu há muito tempo atrás. Então a gente não deve buscar as formas. Do jeito que eles namoram, eu vou namorar. Do jeito que eles se casam, eu vou casar. Do jeito que eles trabalham, eu vou trabalhar. Do jeito que eles se vestem, eu vou me vestir. É completamente diferente. A gente não deve seguir nada, porque essas nações fizeram cada coisa abominável. E hoje em dia se fazem cada coisa abominável. Os adolescentes, os jovens, as crianças, os adultos, se você souber, se você vê o que acontece nos bastidores de famílias, de boates, da noitada, do rock, da balada, se você vê o que acontece, é coisa absurda, entendeu? Não estou criticando diretamente o estilo musical, o baile funk, não é isso, mas eu quero te dizer que essas pessoas que não vivem segundo a Torá, tem um comportamento, tem uma forma de viver, tem uma forma de namorar, tem uma forma de casar, tem uma forma de se relacionar, tem uma forma de como se divertir, tem uma forma como ganhar dinheiro, tem as formas dela de viver. Nós temos uma forma de viver, nós temos uma forma de fazer tudo isso, segundo a Torá. E Hashem fala, não pergunte como é feito. E da forma que eles fizeram, não faça igual. Então, até o Shulchan Aruch, né, que vem trazendo a Halachá para a gente, fala que a forma com que uma pessoa que não é judia amarra um sapato, você deve amarrar de maneira diferente. Se uma pessoa que é um idólatra e ela usa o sapato de cor azul, entendeu? Você não deve usar de cor azul. Entendeu? Se ele raspa moicano a cabeça dele, não raspa moicano. Então, tudo que eles fazem de forma diferente, não faça. Entendeu? Não faça. Não siga os seus costumes. Não faça a mesma coisa, porque isso é abominável para Hashem. E isso vai trazer um grande pesar também para você. Existe a nossa forma de vestir, existe a nossa forma de falar, existe a nossa forma de comer, existe a nossa dieta, existe a forma de casar, de namorar, de estudar, de ouvir música. Existe tudo diferente. A gente não deve buscar, olha como ele faz, eu vou fazer. Olha como ele se comporta, eu vou me comportar. Completamente diferente. Nós não devemos fazer isso. Vamos agora para o capítulo 13, ele fala, sejam cuidadosos em observar tudo que eu ordeno a vocês, capítulo 13 do livro de Devarim, Deuteronômio, tá? Então sejam cuidadosos em observar tudo que eu ordenei a vocês, não importa quão trivial isso possa parecer, quão simples isso possa ser, não acrescente nada à Torá e não diminua nada da Torá. Preste bem atenção, por que isso? Olha o que diz aqui os nossos sábios. Como alguém pode acrescentar algo à Torá? Rashi fala tefilim com 5 totafot, 5 espécies de lulav ou 4 bênçãos para a bênção sacerdotal. Então, a Hashem já tinha determinado como a gente deve servir ele. Aí vem alguém e diz, não, a gente pode acrescentar uma bênção a mais. É bênção, é brachot, é brachá. Vamos acrescentar uma a mais? Não precisa. É do jeito que está. Entendeu? Vamos tirar um pouquinho. Dizem que não pode ir no Shabat. Não, o Shabat começa, vamos supor, o Shabat começa no pôr do sol, ali, não, vamos deixar para começar 10 minutos depois do pôr do sol. A gente não pode fazer isso. Entendeu? Que mais? Dizem que o tefilim é preto,
vamos fazer um tefilim roxo, vamos fazer um tefilim amarelo, fica legal, aí a gente olha mais, a gente se considera que é amarelo, não pode. Então a gente não deve acrescentar, tirar nada. Por isso, tudo que eu estou falando aqui não são palavras do papai, eu costumo ir ao pé da letra naquilo que está aqui na Torá. Bem, porque a Torá afirma, primeiramente, não acrescente nada a ela, a Torá, somente depois, não diminua nada dela. Certamente diminuir algo da Torá é um delito mais grave e deveria ter sido mencionado antes, ou seja, tirar algo da Torá, nem pensar. O Yetzer Hara, ou seja, a má inclinação, ela sabe que se ela disser a uma pessoa justa para diminuir algo da Torá, a pessoa simplesmente não vai escutar. Não, vamos diminuir, não, ela não vai escutar. Assim, o Yetzer Hara, a má inclinação, ela ilusoriamente encoraja então a pessoa a acrescentar ao judaísmo, na esperança de que isso começará a corromper a pessoa e eventualmente levando-a a diminuir de sua observância. Assim a Torá nos avisa sobre o plano do Yetzer Hara, nos advertindo, antes de tudo, não acrescentar nada à Torá. Aqui é um julgamento meu, assim eu vejo, quem faz a crítica não sou eu, mas são rabinos contemporâneos, ortodoxos, que criticam muito alguns judeus que se denominam judeus reformistas e etc. Qual é o papel, uma crítica minha pessoal agora? Dentro disso daqui, baseado em Simchá, no terceiro dia de Tammuz, 5.742. Vamos atrair mais pessoas? As pessoas estão vindo para o Kabbalat Shabbat, e aí não tem música, não tem nada, é muito seco, se reza muito rápido. Vamos colocar um violão? Vamos cantar? Vamos colocar um teclado? Então, quer dizer, existe alguma coisa de ruim nisso? A princípio não, porque é gostoso, você vai incrementar, as pessoas vão cantar, todo mundo vai cantar junto, a mesma melodia, o mesmo tom. Uau, maravilhoso, vai lotar senão o lugar. Uau! Mas por outro lado, ao acrescentar isso, eu acabo o quê? Cometendo no erro de diminuir, porque isso vai me levar a transgredir Shabat, né? Existe alguém que poderia dizer, mas eu vim no Shabat. É preferível que eu venha dirigindo meu carro e participe do Shabat do que, na verdade, eu não venha na sinagoga e fique em casa. Sabe? Então, quer dizer, o Yetzer Hara tem esse poder de tentar trazer para a gente para não diminuir. Nós dizemos, não, eu guardo o Shabat. Mas você dirige o carro. Não, mas eu vou para a sinagoga. Entendeu? Quer dizer, tirar não, mas acrescentar pode. E quando você acrescenta, ele acaba, então, contribuindo para que você não cumpra a Halachá, e aí ele vai te pegando aqui, ali quando você vê, você já não está cumprindo mais nada, e você é Rabi Shalom, daqui a pouco você vai estar até misturando carne com leite, que Deus não permita nunca isso. Então, não devemos acrescentar nada. Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed, Eliav Hassid, não devemos acrescentar nada e nem diminuir nada dela. A gente vai finalizar aqui, rapidamente, vamos correr. Ele fala sobre falso profeta também. Preste bem atenção o que fala sobre falso profeta. Aqui é um ponto muito importante, presta bem atenção. Ele fala, se um profeta surgir entre você, ou um indivíduo tiver uma visão ou um sonho e ele indicar a você um sinal nos céus ou um milagre sobre a terra, e então o sinal ou milagre que ele mencionou ocorrer, e ele disser, vamos e seguir outros deuses que são desconhecidos de vocês e vamos adorá-los. Você não deve escutar as palavras desse profeta ou adivinho, tá? Uma pessoa ou um indivíduo, que teve uma visão, um sonho, pois seu Deus está testando vocês para saber se vocês realmente amam a Deus, seu Deus, com todos os seus corações e com todas as suas almas. Vocês seguirão somente Deus, seu Deus, e o temerão. Guardarão seus mandamentos e que foram dados através de Moshe e escutarão a sua voz através de profetas verdadeiros. Servirão a ele no templo sagrado Beit HaMikdash e aderirão aos seus caminhos de benevolência. Aquele profeta ou aquele indivíduo que teve uma visão em seu sonho aquele profeta que teve um sonho, uma visão em seu sonho, ele deve ser morto, porque ele falou falsidade sobre Deus, seu Deus,
tirou vocês da terra do Egito, que libertou vocês da casa da escravidão, para desviar vocês do caminho no qual Deus, seu Deus, ordenou que vocês andassem. Ok? Ao matá-lo, vocês eliminarão o mal de seu meio. O que é que acontece? Muitas vezes existem falsos profetas. Uma vez eu estava falando com a minha irmã Valena sobre isso. Existe alguém, eu tive um sonho. Eu tive uma revelação. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Né? Tudo bem, Deus falou para você? Legal. Até porque a gente sabe que quando Deus fala para uma pessoa e Ele não se revela para todo mundo, a gente acha que essa pessoa deve ser meio bexigue, né? Deve ter algum problema. Deus falou diretamente com ela e não falou com os maiores profetas, os maiores líderes de Israel, mas falou com aquela pessoa lá no bairrozinho escondido, né? Mas tudo bem. Mas ele fala, uma pessoa que disse que teve uma revelação, que falou e que viu um sonho, e esse sonho aconteceu, entendeu? Existem várias maneiras de você identificar um falso profeta. Se uma pessoa que disse que sonhou, que viu, que teve uma revelação com você e etc., e aquilo aconteceu, até aí tudo bem. Mas vai de acordo com a Torá? Porque se for de acordo com a Torá, você sabe que ele é um falso profeta. E muitas vezes a Hashem faz com que isso aconteça para testar a gente, para saber se a gente realmente ama a Hashem de todo o coração. Então existe uma pessoa que fala, olha, eu tive um sonho, eu acho que Deus tentou dizer que você não deve guardar o Shabat. Um exemplo. É um falso profeta, porque a Hashem já tinha dito antes que a gente deve guardar o Shabat. Olha, eu tive uma revelação, a Hashem me disse que não tem nada a ver comer carne com leite. Pode comer, Rabi Shalom. Não pode. Olha, eu tive uma revelação, eu tive um sonho, uma visão de que você ia casar com uma pessoa que não era judia. Também não é, porque a gente sabe que a Torá fala que o judeu deve casar com o judeu. Então, quer dizer, quando uma pessoa começa a trazer essas coisas, você sabe que ele é um falso profeta. Até porque o profeta, acontece aquilo. Muitas vezes aquilo que ele sonhou acontece. Então, como a gente sabe que um profeta é verdadeiro? Quando aquilo que ele falou que ia acontecer, realmente aconteceu da maneira que ele disse que ia acontecer e vai de acordo com a Torá. Agora, quando uma pessoa fala que vai acontecer uma coisa e acontece, mas não está de acordo com a Torá, é um falso profeta. E quando ele diz que vai acontecer uma coisa e não acontece, ele é um falso profeta mesmo. Ele só falou aquilo que Deus ia dizer e na verdade foi coisa da cabeça dele. Aí presta bem atenção uma coisa que é bem interessante, isso é do falso profeta. Agora, aquela pessoa que te incita. Se você foi incitado em segredo pelo seu irmão paterno, ou filho de sua mãe, ou filho da sua filha, neto, enfim, parente em geral, sua esposa, que é uma como você, seu amigo ou seu pai que é tão querido a você quanto você mesmo, ele for dito, vamos adorar outros deuses, deuses que não são conhecidos a vocês, dos seus antepassados, dentre os deuses dos povos em volta de vocês, veja, seja perto de vocês ou longe de vocês, de um lado da terra ou de outro lado da terra, você não sentirá afeição por ele. Então qualquer pessoa que chegue para você falando baixinho, olha, existe aí uma casa de umbanda, vamos lá. Não estou querendo ser radical ou discriminar, ou sei lá, incitar ódio com relação a umbanda, não é isso. O umbandista, religiões afro-africanas, bacana, é a religião deles. A minha religião é o judaísmo, ok? Mas se chegar alguém e disser, vamos lá, bater um tamborzinho, tem os espíritos que descem lá e vão falar com a gente, vão te trazer um segredo, vão te falar por que isso está acontecendo na tua vida, de acordo com a Torá, mesmo que seja um parente teu, você não deve dar ouvido. Chegar um irmão, uma mãe, um tio, olha, tem um centro espírita ali, numa mesa branca, onde você quer falar com o teu avô, com o teu pai, vamos lá, também não vai. Olha, vamos numa igreja tal, porque rapaz, se você der o dízimo lá, Deus vai fazer algo acontecer na tua vida, você vai ficar rico, os problemas vão desaparecer. Não vai, quero voltar um pouco ali. Antes, olha o que a Hashem fala, ele fala porque essas pessoas estão querendo tirar você do caminho que Deus tirou você, que Deus colocou você, porque Deus, aquele profeta, você vai mostrar o que Deus fala. Ele fala que deve ser morto por quê? Porque Deus, seu Deus tirou você da terra do Egito e foi Deus que libertou
libertou você da escravidão para desviar você do caminho de Deus. Então Deus preparou um caminho para você. Você é escravo de Hashem, você pertence a Hashem. Deus ordenou que você andasse no caminho e essa pessoa quer tirar você do caminho. Essa pessoa quer roubar você de Hashem, tá? Só que fala mais, vamos continuar aqui no Passuque 9 em diante. Você não sentirá afeição por ele, não deve ter amor nenhum por essa pessoa. Depois eu vou explicar porquê. Parece meio duro, mas eu vou explicar porquê. Você não lhe dará ouvidos quando ela implorar perdão. Me perdoa, não deve perdoar. Você não terá misericórdia dela para virar a justiça. Não, mas peraí, vamos julgar ele de maneira favorável. Você não ocultará evidência que possa levar à sua inocência. Quer dizer, ó, tem uma coisa aqui que se eu ocultar vai fazer com que ela seja perdoada. Deve revelar tudo dela, todos os podres dela. Assim você julgará seu caso repetidamente até que ele seja sentenciado à morte. Isso era no tempo lá, tá? Ninguém mata ninguém hoje. Em Absalom, a gente não tem poder para fazer isso. Isso era no tempo do Bet HaMikdash. Hoje em dia, aquele que fizer algo errado, você deve entregar na mão de Hashem, e ele é o juiz, justo juiz, Baruch Dani, ele que decreta tudo. Então, mas ele fala que a tua própria mão deve ser a primeira que deve ser levantada contra ele para condená-lo à morte, e depois as mãos de todo o povo. Você o golpeará com pedras até que ele morra, porque ele tentou desviar você do caminho de Deus, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, nós éramos escravos, Deus nos liberta, nos faz escravo dele, nos traz toda uma Torá, e vem uma outra pessoa querer te roubar de Hashem, querer te tirar do caminho dele. Todo Israel ouvirá e ficará com medo, de modo que eles não mais farão algo assim tão perverso. Tá? Aí depois, agora eu vou correr rapidinho, falando sobre a cidade idólatra, tá? Se homens levianos se levantarem, incitarem o povo, a gente deve ir lá pesquisar muito bem e ver se a cidade é idólatra ou não. E a gente termina então aqui no capítulo 13, no passo 19. Portanto, ouça a voz de Deus, seu Deus, e guarde todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você, para que se faça o que é apropriado aos olhos de Deus. A gente deve fazer aquilo que Deus quer, o que Deus está ordenando para a gente, ok? Agora, só dando um pouco, amenizando um pouco essa situação, qualquer pessoa que era levada à morte, a sentença de morte, não era tão fácil assim, não se matava rapidamente. Se levantava testemunhas com relação à cidade idólatra, de quem tinha que mandar pessoas ir lá para saber se realmente eram idólatras ou não. Deviam mandar dos profetas, dos sábios para lá e anunciar para o povo, tentar tirar o povo da idolatria, mas se ninguém quisesse, aí por último a cidade era queimada, era destruída, e todo o despojo da cidade não era dado para ninguém, era queimado tudo. Hashem não quer nada da pessoa. Então, se você é idólatra, se você quebrou o pacto com Hashem, então, além de você ser exterminado, também tudo que é teu carro, teu ouro e tudo, não faz questão de nada. Tudo deveria ser destruído, e aquele que pegasse, ok, qualquer despojo que era daquela cidade idólatra, também sofria um castigo. Então, Hashem não queria nada. Então, qualquer pessoa que fosse decretada a morte tinha todo um julgamento, não se matava assim de qualquer maneira, a não ser aquela pessoa que te incitou diretamente, porque aí não tem testemunha, mas você sabe, é tua palavra contra dela, entendeu? Então, para a gente finalizar o programa Me'av Leben, de pai para filho, o programa de hoje, ok? No próximo programa a gente volta falando sobre quarta, quinta e sexta aliá. Eu quero só finalizar com aquilo que Hashem fala aqui no Passuque 19, no versículo 19 do capítulo 13, ele fala: portanto, ouça a voz de Deus, seu Deus, e guarde todos os seus mandamentos que eu ordeno hoje a você, para que você faça o que é apropriado aos olhos de Deus, seu Deus. Deus sabe que é aquilo que é bom. Só voltando, por que você deve ter raiva, você não deve ter amor? Não diz que você deve ter raiva, mas fala, você não sentirá afeição, porém não deve ter amor por essa pessoa. Você não dará ouvidos para uma pessoa que tentou te incitar a levar você para uma outra religião, para um outro lugar que não seja a Torá. Por que você não deve ter amor e nem misericórdia por essa pessoa? Porque uma pessoa, quando ela tenta te matar, quando tentou tirar a tua vida, ela tenta tirar a tua vida desse mundo. Até aí você pode perdoá-la. Mas uma pessoa que tenta te matar espiritualmente, essa pessoa é pior do que uma pessoa que tentou te matar a tua vida material. Porque um assassino, um ladrão, quando ele tenta contra a tua vida, ele quer tirar a tua vida desse mundo. Mas uma pessoa,
Quando ela tenta te levar para a idolatria, ela quer acabar com a tua vida futura, o Olam Rabá. E a gente sabe que, além dessa vida, existe uma outra vida. Então, essa pessoa tentou contra a tua vida espiritual. Ela não tentou contra a tua vida carnal. A tua vida carnal, como aconteceu na história do nosso povo, muitas pessoas deram a sua vida por amor à Torá, se entregaram, entendeu? Nega a Torá, nega o teu Deus ou morre. As pessoas morreram, fizeram Dush Hashem, né, o sacrifício por Hashem. Mas, quando uma pessoa tenta tirar você do caminho de Hashem, ela está querendo tirar a tua alma, a tua vida do mundo futuro. Ela quer acabar com a tua vida lá na frente. Não o daqui, sabe, não tem tanto valor assim. Mas o Olam Rabá, a tua vida futura, esse tem mais valor. Ela quer acabar com aquilo. Então ela tentou com a tua vida espiritual. Então por isso que nós não devemos nos afeiçoar a ela. Então muito cuidado, Gabriela Dodani, muito cuidado a Gabriel Kalev, muito cuidado a Ariela, Eliave, com as companhias, com os parentes, com os amigos, com os professores, dessas outras pessoas trazerem ideologia, filosofia na nossa vida. Seja de direita, seja de esquerda, a nossa filosofia, a nossa ideologia está aqui, ó, na Torá. Ela é a nossa vida, ela é a nossa ideologia. Então qualquer ideologia esquerdista, qualquer ideologia de direita, qualquer outra ideologia, devemos tomar muito cuidado porque essas pessoas querem nos desvirtuar. Você quer saber qual é o verdadeiro partido que você deve ter? Você deve saber qual é a verdadeira filosofia e ideologia de vida que você deve ter? Está na Torá. Ela é a árvore da vida para aqueles que não se apoiam. A gente fica por aqui com essa porção da Torá, da Parashá Shavua dessa semana, e a gente volta no próximo programa trazendo outra porção da Parashá Shavua, trazendo ensinamentos para a gente. Ok? Um beijo, Gabriela Dudani, um beijo, Gabriel Kalev, um beijo, Ariela Hesed, um beijo, Eliabe Hassid. Papai ama muito vocês. Shalom Aleichem. Sim, mas você vai estar aqui também. Shalom Aleichem e Leitraot.